figura de ter recebido seu evangelho diretamente de Jesus. GL 1,12. Eis o que ele escreve aos Hebreus: está decretado que o homem morra uma só vez, e depois disto é o julgamento. HB 9,27. Morra uma só vez. Não mais vezes, não muitas vezes, não um número indefinido de vezes, uma só vez. E a afirmação explícita da unicidade da vida terrestre, contra o princípio reencarnacionista da pluralidade das existências. É, em outras palavras, a condenação formal, explícita, clara da teoria. Ponto de exclamação da reencarnação. No Concílio Vaticano II, por ocasião da votação do N. 48 da Constituição Lumen Gentium, 123 bispos pediram a introdução de um texto especial de explícita afirmação da unicidade da vida terrestre, propondo esta emenda, que foi aceita e aprovada pelo Concílio: vigiemos constantemente, a fim de que, terminado o único curso de nossa vida terrestre, cf. HB 9,27, possamos entrar com ele para as bodas e mereçamos ser contados com os benditos. Por isso diz ainda a Sagrada Escritura: a cada um, no dia de sua morte, o Senhor retribuirá, conforme as suas obras. E com 11,28. É o que nosso Senhor repete sem cessar, desde que o homem se arrependa sinceramente dos pecados cometidos, por maiores que tenham sido, e recebe o perdão divino, entra no gozo do Senhor. Unicidade da vida terrestre, julgamento imediatamente depois da morte, recompensa ou castigo posterior, sem liberdade de vaguear pela erraticidade, sem promessa de novas vidas terrestres. Eis o que Cristo opõe ao princípio reencarnacionista da pluralidade das existências, e eis, também, o que os reencarnacionistas não podem admitir na mensagem de Cristo. E eis, ainda, porque os espíritas não são cristãos. 2. Ensinou Jesus a lei do progresso irreprimível e universal para a perfeição? A lei do progresso, assim como os reencarnacionistas a entendem, é universal, uma força viva da natureza, e não pode ser frustrada. O homem pode, talvez, fazer-lhe oposição por algum tempo, pode estacioná-la temporariamente, mais dia, menos dia, porém, ele terá que continuar em sua marcha à perfeição final. Todos, absolutamente todos, chegarão a ela. Não existe, nem mesmo é possível coexistir com a lei do progresso, um estado definitivo de condenação sem fim e sem esperança de conseguir esta meta. É por isso que todos os reencarnacionistas, com uma unanimidade rara, rejeitam decididamente a tradicional doutrina cristã sobre o inferno. É a razão por que Ake, num texto expressivo que já vimos, declara que o dogma da eternidade absoluta das penas é incompatível com o progresso das almas, ao qual opõe uma barreira insuperável. Esses dois princípios, a eternidade do inferno e o constante progresso das almas, destroem-se, e a condição indeclinável de existência de um é o aniquilamento do outro. O dilema proposto é claro e incisivo: ou admitimos a lei do progresso, e, portanto, a reencarnação, ou admitimos o dogma da eternidade do inferno, e, portanto, rejeitamos a palingenesia. Os dois não podem coexistir. Quem afirma a eternidade das penas negará a reencarnação, será contra a palingenesia. Assim sendo, querendo saber se Cristo era ou não reencarnacionista, podemos, agora, formular nossa pergunta da seguinte maneira: qual destes dois princípios, eternidade das penas ou progresso irreprimível e universal das almas, foi ensinado por Cristo? E a resposta absolutamente certa e indiscutível é: Cristo, de fato, ensinou a eternidade das penas do inferno. Logo, concluir o próprio Ake, se quiser ser consequente, a mensagem de Jesus é incompatível com a filosofia da reencarnação. Seria realmente prolixo citar aqui todos os textos dos 4 evangelhos que os evangelistas colocam na boca do Divino Mestre e que nos falam da possibilidade de uma condenação eterna. Mais adiante, na página 184, quando falarmos dos condenados ao inferno, veremos os principais. Ressalto apenas que Cristo, de fato,
Não podia usar de palavras mais evidentes e incisivas para nos ensinar a existência e a eternidade do inferno. Pois, em quase cada sermão que fazia, Jesus apontava para os tremendos castigos depois da morte. Basta lembrar que, no juízo final, a sentença definitiva do divino juiz sobre os maus será: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e para seus anjos. Mt 25,46. E Jesus acrescenta que estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Neste texto, Jesus estabelece um perfeito paralelo entre a sorte dos justos, que é de vida eterna, e a dos maus, que é de castigo eterno. Uma e outra são simplesmente eternas. Se, pois, a vida eterna dos justos é sem fim será também o castigo eterno. Pois a mesma palavra, na mesma proposição e em igual contexto, deve ser tomada no mesmo sentido. A eternidade no sentido de duração sem fim é afirmada também por Jesus em Mt 18,89, comparado com o texto paralelo de MC 9,42 a 47. O eterno de Mt 18,8 é descrito em MC 9,43 e 48 como fogo que não se apaga. Já João Batista havia falado de um fogo que não se apaga em Mt 3,12, LC 3,17. Particularmente pertinente ao que nos relata LC 13,23 a 28, alguém lhe perguntou: Senhor, é pequeno o número dos que se salvam? Jesus respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa houver se levantado e tiver fechado a porta e vós, de fora, começardes a bater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comíamos e bebíamos em tua presença, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, vos responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, vós todos, que sois malfeitores. Lá haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, lançados fora. Não adianta negar tão claros ensinamentos divinos. Contra aqueles que negam a reencarnação, há que teceu, do seu ponto de vista, uma muito judiciosa ponderação. Como quer que opinemos acerca da reencarnação, quer a aceitemos, quer não, isso não constituirá motivo para que deixemos de sofrê-la, desde que ela exista, malgrado todas as crenças em contrário, pois, considera ele no mesmo contexto, Deus não nos pede permissão, nem consulta os nossos gostos para regular o universo. 1, N. 222. É isso mesmo. Parafraseando, diremos: como quer que se opine acerca do inferno, quer o aceitemos, quer não, isso não constituirá motivo para não sermos condenados a ele, desde que ele exista, malgrado todas as vontades humanas em contrário, pois Deus sabe o que faz e não consulta nosso parecer. As admoestações divinas estão aí, nos evangelhos. Deus, evidentemente, quer a salvação de todos. A todos dá as graças necessárias e a ninguém nega os auxílios suficientes. É certo que só vai para o inferno quem involuntária, consciente e gravemente ofende a Deus e neste estado morrer impenitente. Mas estes irão mesmo. Não adiantará choramingar. Deus lhes dirá, como lemos no sagrado livro dos Provérbios, 1,24 ss, mas, visto que eu vos chamei, e vós não quisestes ouvir-me, visto que estendi a mão, e não houve quem olhasse para mim, visto que desprezastes todos os meus conselhos, e não fizestes caso das minhas repreensões, também eu me rirei da vossa ruína, e zombarei de vós, quando vos suceder o que temies. Quando vos assaltar a calamidade repentina e colher a morte como um temporal, quando vier sobre vós a tribulação e angústia, então me invocarão e eu não os ouvirei, levantar-se-ão de madrugada, e não me encontrarão, porque eles aborreceram as minhas instruções, e não abraçaram o temor do Senhor, nem se submeteram ao meu conselho e desprezaram todas as minhas repreensões. Comerão, pois,
os frutos de seu mau proceder e fartar-se-ão dos seus conselhos. Não há dúvida, existem aspectos bem difíceis de entender na doutrina de Cristo sobre a tremenda possibilidade de sermos condenados para sempre à exclusão da visão beatífica. Inferno significa em primeiro lugar exclusão do céu, as penas são secundárias. Mas quem compreende a vocação natural e sobrenatural de todos os homens, quem conhece a necessidade, o valor e o risco da liberdade, quem procurou penetrar na natureza do pecado grave, consciente e deliberadamente perpetrado, quem se deu conta da necessidade de um limite do tempo de prova, este verificará facilmente que o aspecto mais difícil ou misterioso não é propriamente a existência do inferno, nem sua eternidade, mas o triste fato de existirem seres racionais que, não obstante, abusam da sua liberdade para enfrentar a eventualidade do inferno. O verdadeiro problema, a dificuldade principal, está na existência da culpa grave consciente e livremente cometida por uma criatura de Deus. Como e porque permite Deus que sou criatura racional, o homem, única criatura na terra que Deus quis por si mesmo a GS 24c, possa, desgraçadamente, decidir-se para a culpa grave. Eis aí a verdadeira raiz do mistério do inferno. E exatamente este problema existe também para os reencarnacionistas. Pois ninguém pode racionalmente contestar a realidade do pecado grave livremente cometido pelo homem, e, por conseguinte, existe para todos o indicado e difícil problema. Também para os reencarnacionistas nem tudo é claro. O próprio Há indaga dos espíritos superiores, porque a Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal. E a resposta do além se resolve, afinal, também, num apelo ao mistério. Eis a resposta que Há garante ter recebido, como ousais pedir a Deus contas de seus atos. Supondes poder penetrar-lhe os desígnios. 1 N. 123. Em outra oportunidade Há diz ter recebido esta resposta: há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repilais. 1 N. 83. Também lhe dizem que Deus pode revelar o que a ciência não é dado a aprender. 1 N. 20. E falam do orgulho dos homens, que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. 1 N. 147. Muito iludidos estão os que pensam que o cristianismo é a religião da comodidade e do puro sentimentalismo. Não penseis, disse Cristo, que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, senão a espada. Vim para fazer separação entre filho e pai, entre filho e mãe, entre nora e sogra. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem não tomar a sua cruz e me seguir não é digno de mim. Quem procurar possuir a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por minha causa, possuí-la-á. MT 10,34 a 39. Há que ilude-se conscientemente a si mesmo e a todos os seus sequazes, quando escreve que Cristo se limitou a falar vagamente da vida bem-aventurada, dos castigos reservados aos culpados, sem referir-se jamais nos ensinos a castigos e suplícios corporais. 5, 41. Iludem-se também nossos espíritas, quando anunciam triunfalmente que o Espiritismo forneceu a chave que permite ler o Evangelho sem calafrios e provou que Deus é, em verdade, justo e bom. Iludem-se ainda tremendamente, quando não apenas sustentam que a Bíblia não se refere ao sofrimento eterno do condenado, mas ainda blasfemam da seguinte maneira: se conseguissem convencer-nos de que é isso que a Bíblia afirma, nós a renegaríamos como falsa. E se nos provassem que ela é autêntica, isto é, que ela vem de Deus, nós renegaríamos o próprio Deus, porque não podemos adorar uma entidade cujos sentimentos de amor, justiça e misericórdia sejam inferiores aos nossos. E se é um Deus capaz de condenar uma de suas criaturas a sofrer eternos horrores por uma falta momentânea, cometida contra quem for, então esse Deus está muito abaixo das solas dos nossos sapatos. Nós nos julgaremos, por isso, muito superiores a um tal Deus. Carlos Embaçaí, A Margem do Espiritismo, página 162. 3.
Ensinou Jesus a necessidade de conquistar a perfeição final por esforços e méritos pessoais. Segundo os reencarnacionistas, a alma deve reencarnar primariamente por dois motivos: para expiar seus pecados e para progredir sem cessar. Aí está toda a razão de ser das vidas sucessivas. Tanto a expiação como também o progresso devem ser méritos pessoais, conquistados por esforços próprios e não em virtude de méritos alheios ou vicários. Recordamos o grito de Leon Denis: não, a missão de Cristo não era resgatar com seu sangue os crimes da humanidade. O sangue, mesmo de um Deus, não seria capaz de resgatar ninguém. Cada qual deve resgatar-se a si mesmo, resgatar-se da ignorância e do mal. O que os espíritos, aos milhares, afirmam em todos os pontos do mundo. Em resumo, diria que toda falta cometida, todo o mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga, se não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes 88. Cada qual deverá expiar suas próprias culpas, não há salvação vicária ou redenção feita por outrem. Todos deverão conquistar a perfeição por esforços e merecimentos pessoais. A graça divina e os méritos de Cristo seriam privilégios e injustiças. 76. Deus não perdoa nem mesmo pode perdoar pecados sem que preceda expiação e reparação feita pelo próprio pecador. 90. Esta é a essência da soteriologia reencarnacionista. Ora, todos esses postulados são, outra vez, totalmente incompatíveis com a grande novidade do Evangelho, com a própria medula da Boa Nova é o sentido da palavra Evangelho, de origem grega, que consiste precisamente nisso: Cristo, por sua vida, paixão, morte e ressurreição, reconciliou a humanidade com Deus, satisfazendo superabundantemente pelos pecados de todos os homens de todos os tempos. O cerne da mensagem cristã. Nossa redenção por Cristo é a medula do Evangelho e da vida neotestamentária. Está em todas as páginas. É a mensagem que os profetas predisseram e os anjos anunciaram na primeira noite de Natal. É a mensagem de João às margens do Jordão, no qual o próprio Cristo insistiu. É, sobretudo, a mensagem que os apóstolos foram depois levar a todos os povos do mundo. É a mensagem mais cara que a Igreja nos conservou através dos séculos e que se tomou como símbolo do Brasil religioso e cristão: Cristo Redentor no alto do Corcovado. Já o profeta Isaías predisse, falando do Messias: verdadeiramente ele foi o que tomou sobre si as nossas fraquezas, e ele mesmo carregou com as nossas dores. Foi ferido por causa de vossos crimes, foi atribulado por causa de nossas maldades. Deus pôs nele as iniquidades de todos nós. E 53,4 a 6, para aplicação a Jesus, MT 8,17. Quando nasceu Jesus, os anjos o anunciaram aos pastores: eis que venho comunicar-vos uma grande alegria, nasceu o Salvador. Li 2,10. E João Batista o apresentou com estas palavras: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De 1,29. Também o próprio Jesus declarou diversas vezes ter vindo para dar a sua vida como preço de resgate por muitos. MC 10,45. Que seu sangue é derramado por muitos para a remissão dos pecados. MT 26,28. É derramado por vós. LC 22,20. E São Pedro nos admoesta: fostes remidos não pelo ouro e prata corruptíveis, mas pelo sangue de Cristo imaculado, o qual levou no seu corpo os nossos pecados sobre o lenho, a fim de que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. LPD 1,18, 2,24. E as epístolas de São Paulo, então, só se entendem à luz desta ideia, animada, ademais, pelo conceito do corpo místico de Cristo, pelo qual a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo se tornam nossos, como é nosso o pecado de Adão. A Epístola aos Hebreus é toda uma teologia da redenção. Aos Efésios escreve: é nele que temos a redenção, devido à riqueza da sua graça, que em torrentes derramou sobre nós. 1,7. Foi do agrado do Pai que residisse nele toda a plenitude, e que por ele fossem reconciliadas consigo todas as coisas, pacificando,
pelo sangue da sua cruz, tanto as coisas da terra, como as coisas do céu. Se 1,20. E a Timóteo, depois de lhe lembrar que Jesus se entregou como resgate por todos, escreve o grande apóstolo das gentes: tal é a mensagem da salvação que em boa hora se anunciou e da qual fui eu constituído arauto e apóstolo, digo a verdade e não minto, para ser doutor dos gentios, fiel e verídico. TM 2,5 a 7. E aos Romanos declara que fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. 5,10. F. Também São João é claro e explícito: ele mesmo é a propiciação pelos nossos pecados, não pelos nossos somente, mas também pelos de todo o mundo. Ju 2,2. G. Foi assim também que a Igreja o entendeu sem interrupção. Já o discípulo de João, São Policarpo, escrevia aos Filipenses: Cristo Jesus, que tomou os nossos pecados sobre o seu corpo no lenho da cruz, ele que não fez pecados, tudo sofreu por nossa causa, para que nele vivamos. Capítulo 8. E ainda hoje o ensino oficial da Igreja que nosso Senhor Jesus Cristo, pela anima caridade com que nos amou, F 2,4, satisfez por nós ao Eterno Pai com sua santíssima paixão no lenho da cruz. H. E a firme doutrina do Concílio Vaticano II: ninguém por si só e com as próprias forças se liberta do pecado e se eleva acima de si próprio. Ninguém se desprende em definitivo de sua fraqueza, solidão ou servidão. Mas todos necessitam de Cristo exemplar, Mestre, Libertador, Salvador, Vivificador. Agene. 8. É a soteriologia cristã. Estamos assim diante de duas soteriologias opostas, a cristã e a reencarnacionista. Uma defende a heterorredenção e outra a autorredenção. Ambas se excluem por natureza, sendo de todo impossível sua coexistência. Quem afirma uma contestará a outra. É por isso que reencarnacionistas são também unânimes em negar a nossa redenção por Cristo. A filosofia da reencarnação revela-se desta maneira como sistema radicalmente contrário ao próprio cerne da mensagem de Cristo. 4. Ensinou Jesus uma vida definitivamente independente do corpo. Sustentam os reencarnacionistas que a alma ou, como eles preferem dizer, o espírito, chegado à final perfeição, viverá para sempre livre do corpo material. Coerentes com seus princípios, eles rejeitam decididamente a doutrina da ressurreição da carne, que a alma tomará a vivificar o mesmo corpo para, assim, unida ao corpo, viver eternamente. De fato, também estas duas doutrinas, vida definitivamente independente do corpo ou vida definitiva no corpo ressuscitado, excluem-se mutuamente. Quem sustenta uma contestará logicamente a outra. Ora, ainda nesta questão Jesus falou claro: todos, bons e maus, bem-aventurados e condenados, hão de ressuscitar com seus próprios corpos. Virá a hora, ensina Jesus, em que todos os que jazem nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus e ressurgirão para a vida os que praticaram o bem e ressurgirão para a condenação os que praticaram o mal. Ju 5,28 a 29. Outra vez Cristo defende a ressurreição contra as objeções ridículas dos saduceus. MT 22,2333. Também os apóstolos pregaram abertamente muitas vezes a ressurreição. São Paulo dedica todo o longo capítulo 15 da primeira epístola aos Coríntios à defesa e à explicação da ressurreição. Se não há ressurreição dos mortos, argumenta o apóstolo, também Cristo não ressuscitou. Mas se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, vã é também a vossa fé, e nós aqui estamos como falsas testemunhas de Deus, porque contra Deus depusemos que ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E depois o apóstolo passa a explicar a transformação porque há de passar o corpo ressuscitado. O que se semeia é um corpo corruptível, o que ressuscita é um corpo incorruptível. O que se semeia é humilde, o que ressuscita é glorioso. O que se semeia é fraco, o que ressuscita é forte. O que se semeia é um corpo material, o que ressuscita é um corpo espiritual. Convém adiantar aqui rápida explicação sobre uma dificuldade que os reencarnacionistas não se cansam de repetir. Querendo ridicularizar a fé e a esperança cristã na ressurreição,
Lembram que os corpos se desfazem, se transformam e passam a constituir outros corpos. Este é o motivo por que o próprio Ake pensa que a ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição, segundo a ideia vulgar 1, n. 1010. Há, por certo, uma dificuldade na afirmação da identidade do corpo ressuscitado com o atual. Esta identidade é afirmada por Jesus, pelos apóstolos e pela Igreja. Mas não é necessário afirmar uma identidade material absoluta, como se todos os átomos e moléculas que alguma vez fizeram parte de nosso corpo tivessem que voltar a formar o corpo ressuscitado. As fontes de nossa fé cristã não nos levam a esta conclusão. 1 Cor 15,37 a 38 e 42 a 44 insinuam o contrário. Hoje conhecemos o fenômeno biológico do metabolismo, segundo o qual o corpo humano, pela constante assimilação e desassimilação das substâncias, de tempo em tempo se renova inteiramente, de tal maneira que os átomos ou as moléculas que anos atrás integraram nosso corpo hoje já estão totalmente substituídos por outros. E não obstante afirmamos com razão que nosso corpo de hoje é idêntico ao de 10 ou 20 anos atrás, há uma identidade material relativa, mas verdadeira. Por conseguinte, para que possamos conservar uma verdadeira identidade corporal não é preciso reter sempre os mesmos elementos materiais. A dispersão da matéria não impossibilita a identidade material do corpo humano. O demais, com relação ao corpo ressuscitado, o deixamos tranquilamente à onipotência divina. Ao responder às dificuldades dos saduceus contra a ressurreição, Jesus lhes disse acertadamente: estais enganados, desconhecendo as Escrituras e o poder de Deus. MT 22,29. O mesmo diria aos reencarnacionistas e a outros modernos negadores da ressurreição. O Concílio Vaticano II confessa: nós ignoramos o tempo da consumação da Terra e da humanidade e desconhecemos a maneira de transformação do universo. 39ª. O que nos foi revelado e na verdade é o mais importante é que haverá ressurreição. O quando e o como são questões secundárias. Deus nos ensina que nos prepara a morada nova e nova terra. Nela habita a justiça e sua felicidade irá satisfazer e superar todos os desejos de paz que sobem nos corações dos homens. Então, vencida a morte, os filhos de Deus ressuscitarão em Cristo, e o que foi semeado na fraqueza e na corrupção revestir-se-á de incorrupção. Permanecerão o amor e sua obra e será libertada da servidão da vaidade toda aquela criação que Deus fez para o homem e preciso referir-me a mais uma curiosa alegação de Ake. Vimos que, segundo Kardec, os judeus designavam pelo termo ressurreição que o Espiritismo, mais judiciosamente, chama reencarnação. Eis aí uma afirmação simplesmente arbitrária. Não há seriedade nisso. Nem posso imaginar como pôde Kardec chegar a semelhante asserção. Não conheço um só elemento que nos permita estabelecer essa identidade. É evidentíssimo que as ressurreições narradas na Bíblia, a de Elias ressuscitando o filho da viúva de Sarepta, as de Jesus ressuscitando o jovem de Naim, a filha de Jairo ou a Lázaro, tudo isso nada tem a ver com o que hoje os espíritas entendem por reencarnação. Nem os judeus pensavam em reencarnação, quando Jesus lhes anunciava que depois de 3 dias haveria de ressuscitar, visto que mandaram pôr guardas no sepulcro. Basta ler o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, para saber o que os judeus entendiam quando falavam em ressurreição. Basta ler atentamente as palavras de Jesus em João 5,28 a 29 que acabamos de citar. Enfim, seria suficiente recordar que a reencarnação se faz, como ensina Kardec, em sempre novos corpos que nada têm de comum com o antigo, enquanto a ressurreição, assim como era entendida pelos judeus, consistia na revivificação deste mesmo corpo abandonado pela alma na hora da morte. A respeito da outra alegação de Ake, de que a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, lembro as seguintes observações de Pessoa: A Reencarnação dos Espíritos, São Paulo, 1946, página 14. Os livros sagrados dos judeus mencionam várias vezes a prática da evocação dos espíritos. LV 20,6.27, 19,31,
DT 18,9.10.11.12, LRS 28,3, 4RS 21,6. Mas esta não tem relação nenhuma com a reencarnação. Só se situa a Cabala, os livros desta, Zohar, o livro dos esplendores, Zohar Adachi, Tikkunin expõe a doutrina da reencarnação, que assim faz parte integrante do esoterismo místico da Cabala. Mas é preciso notar que o Zohar só foi acrescentado à Cabala no fim do século XIII e que nela a reencarnação se apresenta como um episódio fragmentário, sem conexão íntima com o resto do sistema filosófico da Cabala, mas ainda, acha-se em contradição flagrante com os dogmas fundamentais da religião judaica, admitidos pela Cabala. A este respeito pode-se consultar também Eliade, Metempsicose, Dict. Theo. Cat. X. 1585. Sobre a Cabala, veja-se também a Col. 1586. Em outra ocasião há que concede que Jesus não falou muito claro a respeito da reencarnação, pois, diz ele, Cristo não pôde desenvolver o seu ensino de maneira completa, porque faltavam aos homens, daquele tempo, conhecimentos que eles só podiam adquirir com o tempo, sem os quais não compreenderiam a Gênese, ed. de 1949, página 26, e por esse motivo Jesus não insistiu muito na pluralidade das existências. A grande e importante lei da reencarnação foi um dos pontos capitais que Jesus não pôde desenvolver, porque os homens do seu tempo não se achavam suficientemente preparados para ideias dessa ordem e para suas consequências. Ib. Página 368. Ora, se é verdade, como quer Kardec, que a doutrina das vidas sucessivas era comumente ensinada pelos antigos e era até ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, veja o texto acima, não se compreende absolutamente tanta prudência da parte de Cristo no ensino de uma verdade tão difundida. 5. João Batista seria a reencarnação do profeta Elias. É o argumento mais explorado pelos reencarnacionistas para dizer que também Jesus foi partidário das vidas sucessivas. Que dizer a isso? Penso que as seguintes considerações respondem cabalmente à dificuldade proposta. 1. O que acabamos de ver acerca da soteriologia e da escatologia de Jesus garante-nos com certeza que Cristo era positivamente contrário à palingenesia. Direi por isso a priori que esta simples e superficial objeção não destrói o valor probativo das doutrinas opostas à reencarnação e que acabamos de estudar. 2. Concedo que, de fato, existe alguma relação entre o intrépido João Batista, precursor da primeira vinda de Jesus, e o corajoso profeta Elias, o anunciado precursor do segundo advento de Cristo. Já o anjo que veio anunciar a Zacarias o nascimento de João explicou, seguirá diante dele no espírito e na virtude de Elias. 1,17. Referindo-se a este texto, escreveu Santo Agostinho que só a perversidade herética pode ver aí uma afirmação da reencarnação. PL 31,725. 3. Sabiam os fariseus e escribas que, segundo a profecia de Malaquias, 4,5, a aparição de Cristo seria preparada por Elias. Ora, Jesus de Nazaré declarava ser o Messias. Como era isso possível se Elias ainda não aparecera? Eis a formidável objeção que os fariseus alegavam contra a autenticidade da missão messiânica de Jesus. Cf. MT 17,10. Eles confundiam de fato as duas aparições efetivas de Cristo, a primeira como Redentor e a segunda como Juiz. Malaquias profetizara a vinda de Elias antes que venha o dia grande e terrível do juízo final, referindo-se, pois, ao segundo advento de Cristo. O precursor da primeira aparição seria João Batista que, consoante as citadas palavras do anjo, apareceria no espírito e na virtude de Elias. Daí dizer Jesus, para refutar a objeção dos fariseus e tranquilizar os discípulos, se quiserdes compreender, ele mesmo, João Batista, é Elias que deve vir. Quem tiver ouvidos, ouça MT 11,14,15. Portanto, uma afirmação bastante enigmática. Agostinho explica, pois o que será Elias para o segundo advento,
Isso será João para o primeiro PL 35, 1408. As palavras de Cristo, Elias já veio MT 17,12, tem realmente no contexto o sentido de que o enviado de Deus, que devia preceder a primeira vinda do Messias, e que os judeus confundiam com Elias, já apareceu. E o evangelista acrescenta, então compreenderam os apóstolos que Jesus se referia a João Batista MT 17,13. 4. Outra vez Jesus mesmo se encarrega de dizer que João não era Elias, pois João era seu contemporâneo e Elias há de vir a MT 11,14, portanto ainda não veio. 5. Aliás, conforme a tradição dos judeus, o profeta Elias ainda não morreu, não desencarnou, e por isso nem mesmo poderia reencarnar. 6. Note-se também que, no Monte da Transfiguração, apareceram, ao lado de Jesus, Moisés e Elias. Ora, naquele tempo João já fora executado por Herodes, já morrera e, portanto, segundo as regras reencarnacionistas, deveria aparecer João e não Elias. Pois o Espírito, quando aparece ou se materializa segundo eles dizem, sempre se apresenta na forma da última encarnação. 7. Afinal, diretamente interrogado por uma comissão de judeus se era Elias, o próprio Batista respondeu categoricamente: não sou João, 21, com que ele mesmo, João Batista, dirimiu a questão. 6. Nascer de novo, Ju 3,3. Sustenta aqui que as próprias palavras de Jesus não permitem dúvida a tal respeito, e cita Ju 3,3, respondendo a Nicodemos, disse Jesus, em verdade te digo que, se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. N. 222. Podemos encontrar estas palavras nos cabeçalhos de revistas e jornais espíritas, como se fossem a mais insofismável afirmação da reencarnação. No entanto, a coisa não é tão evidente. E primeiramente chamo a atenção para a tradução, que não é de todo exata. São João escreveu seu evangelho em grego. A palavra que interessa no caso é o nascer de novo. No original grego diz enoten, que quer dizer, nascer do alto. Por isso a tradução exata da passagem seria assim: quem não nascer do alto não pode entrar no reino de Deus. Já se vê que assim a dificuldade é sensivelmente menor, se é que já não desapareceu de todo. E se lermos o texto inteiro, em seu contexto, veremos que o próprio Nicodemos não entendera bem e ele pedira maiores esclarecimentos. E então Jesus explica seu pensamento: em verdade te digo, quem não nascer do alto, outra vez, anotem, por meio da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Jesus insiste, é preciso nascer do alto, sim, mas por meio da água e do Espírito. E isso, evidentissimamente, não é reencarnação. Também em outros lugares a Sagrada Escritura fala desta necessidade de nova vida, da regeneração espiritual. Renovai-vos, pois, no espírito do vosso entendimento, e vesti-vos do homem novo, criado segundo Deus na justiça e na santidade verdadeira. F 4,23 a 24, despojando-vos do homem velho com todas as suas obras e revestindo-vos do novo, aquele que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. CL 3,9 a 10. Se não vos converterdes e vos não barraizerdes como crianças, não haveis de entrar no reino dos seus. MT 18,3. Por isso o sacramento do batismo, instituído por Cristo, cf. MT 28,19, MC 16,16, mas negado pelos reencarnacionistas, foi sempre chamado de sacramento da regeneração. São Paulo a Tito nos dá um eco fiel das palavras de Cristo a Nicodemos e da verdadeira doutrina cristã, pois também nós dantes fomos nécios, desobedientes, extraviados, escravos de toda sorte de concupiscências e prazeres, vivendo na maldade e na inveja, dignos de ódio e odiando-nos uns aos outros. Mas apareceu então a benignidade e o amor humanitário de Deus, nosso Salvador, não movido pelas obras justas que houvéssemos feito nós,
durante as reencarnações, mas pela sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o batismo da regeneração e renovação do Espírito Santo, que Ele abundantemente derramou sobre nós. TT 3,3 a 6, CF. G 3,27, Lucor 6,11. Por isso, para São João, quem foi batizado é nascido de Deus. E isso é anotem, nascer do alto ou nascer de novo. Mas não é, nem de longe, a reencarnação dos ocultistas de nossos tempos. Conclusão. Sustenta que sem o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências são ininteligíveis, em suas maiores máximas do Evangelho 4, 67. Creio que, depois de tudo que acabamos de ver, se pode inverter a frase e concluir, se admitimos a pluralidade das existências terrestres, a garantida salvação final de todos os seres racionais, a necessidade de conquistar a perfeição por esforços e méritos próprios e a vida espiritual definitivamente independente do corpo, se, em suma, admitimos o princípio da reencarnação, então, sim, seriam de fato ininteligíveis, em sua maioria, as máximas do Evangelho. A palavra reencarnação está prenhe de postulados, pressuposições, princípios e conclusões diretamente contrários à mensagem do Evangelho. Na verdade, seria difícil encontrar outro termo tão carregado de elementos opostos à doutrina cristã. Em um só vocábulo estão compreendidas as mais radicais heresias contra a nossa santa fé, reencarnação. O fluido. Já em 1823, em Paris, quando ainda não tinha 20 anos, o jovem Hipólito Leon Denisard Rivail, que só em 1857 se transformou em Allan Kardec, começou a se interessar por aquilo que então era conhecido como magnetismo animal, com suas teorias sobre o sonambulismo provocado. Sua iniciação no espiritismo deu-se precisamente nesse ambiente. Boa parte de sua terminologia e não poucas de suas teorias, que depois serão correntes no contexto espírita, tem sua origem no grupo sonambulista de Paris. Para entender tais termos e ideias, será útil estudar com mais atenção sua fonte. 1. O mesmerismo. No ano de 1733 nasceu Francisco Antônio Mesmer, sobre o Lago de Constância. 33 anos mais tarde, em 1766, doutorou-se o famoso médico austríaco. Na primeira metade daquele século, cientistas da Inglaterra, França e Áustria davam-se a uma série de pesquisas acerca de uma possível ação terapêutica do ímã, principalmente para curar as doenças do estômago e dos dentes. Destacou-se entre estes investigadores o jesuíta de Viena, o padre Maximiano Eu. Inspirado pelas experiências deste jesuíta, o Dr. Mesmer, em 1974, tentou as primeiras experiências de curar por meio da aplicação de peças imanizadas ou magnetizadas. Mesmer chegou então à conclusão de que o ímã continha, de fato, um agente terapêutico. Influenciado por ideias astrológicas, Mesmer julgou até que esta ação terapêutica provinha de um misterioso agente geral, distribuído pelo universo fluido universal, e que tal propriedade não era exclusiva do ímã. Assim, em 1775, dirigiu às principais academias europeias uma famosa comunicação. Nela declarava a natureza e ação do magnetismo animal e a analogia das suas propriedades com as do ímã e da eletricidade. Dizia também que todos os corpos eram suscetíveis de receber esse princípio magnético, de acumular e transmitir à distância. Mas a mensagem de Mesmer não foi bem recebida pelo mundo da ciência. O médico austríaco teve mesmo de abandonar Viena e instalou-se em Paris em 1778. Aí redigiu sua célebre Memoire sur la découverte do magnetisme animal. Nela apresentou pela primeira vez a redação definitiva de sua teoria. Consiste numa série de proposições, reduzindo a um corpo doutrinal sistemático certas ideias esparsas formuladas antes dele por Maxwell, Mead, Stahl, Santanelli, Borel, Kirchner, Paracelsus e outros. Na primeira proposição, Mesmer estabeleceu a seguinte tese: existe uma influência mútua entre os corpos celestes, a Terra e os corpos animados.
Na segunda proposição explica: o meio desta influência é um fluido universalmente difundido e contínuo, de modo a não sofrer nenhum vazio, fluido de uma sutileza sem igual e que, por sua natureza, é suscetível de receber, propagar e comunicar todas as impressões do movimento. Nas quatro proposições seguintes, Mesmer afirma que desta ação recíproca submetida a leis mecânicas desconhecidas resultam efeitos alternados, que podem ser considerados como um fluxo e refluxo mais ou menos geral, mais ou menos composto, conforme as naturezas das causas que o determinam. Na sétima proposição declara que as propriedades da matéria e dos corpos orgânicos dependem desta ação recíproca. Na oitava proposição ensina que o corpo animal sofre os efeitos alternados deste agente, por uma ação direta sobre os nervos. Na nona proposição diz: manifestam-se particularmente no corpo humano propriedades semelhantes às do ímã. Nele também se distinguem polos diferentes e opostos, que podem ser postos em comunicação, carregados, destruídos ou reforçados. Conclui então, na décima proposição, que esta propriedade do corpo animal, que o torna suscetível da influência dos astros e da ação recíproca dos corpos que o circundam, manifestada pela sua analogia com o ímã, faz com que, aptamente, se lhe dê o nome de magnetismo animal. Nas quatro proposições que se seguem afirma que tal ação pode ser comunicada em maior ou menor grau a outros corpos, segundo a respectiva suscetibilidade, podendo ser por eles reforçada e propagada, mesmo sem a intervenção de um corpo intermédio. Nas restantes proposições procura dar algumas aplicações práticas. O modo como fora lançado o Memory de Mesmer, principalmente suas aplicações imediatas nos doentes, não podia deixar de desencadear vivos debates pró e contra. Já em 1784 o governo procedeu à nomeação de uma comissão de inquérito, composta de 4 médicos e 5 membros da Academia das Ciências. Sábios como Franklin e Lavoisier faziam parte desta comissão. As conclusões foram totalmente negativas. Eis aí a parte mais incisiva do parecer. Os membros da comissão, tendo reconhecido que o fluido magnético animal não pode ser percebido por nenhum dos nossos sentidos, que não exerce nenhuma ação nem sobre eles nem sobre os doentes que lhes são submetidos, tendo chegado à certeza de que as pressões e os passos são causa de mudanças raramente favoráveis na economia animal e de choques sempre inconvenientes da imaginação, tendo por fim demonstrado, por experiências decisivas, que a imaginação sem magnetismo produz convulsões e que o magnetismo sem imaginação nada produz, concluíram unanimemente, quanto à questão da existência e utilidade do magnetismo, que nada que prove a existência do fluido magnético animal, e que este fluido, por isso mesmo que não existe, não pode ser útil, que os efeitos violentos que se observam no tratamento em massa são devidos aos passes, à imaginação excitada e à imitação instintiva que maquinalmente nos leva a fazer o que vemos. Julgam-se igualmente obrigados a acrescentar, como observação importante, que os passes, a ação repetida da imaginação para produzir crises, são perigosos, por causa da lei natural da imitação e que, por conseguinte, todo tratamento público, em que se põe em prática os meios do magnetismo, não pode deixar de ser, com o tempo, funesto. Este parecer de 1784 foi objeto de acirrados debates, pois Mesmer já conseguira notável número de entusiasmados seguidores. Mais tarde, em 1831, os magnetizadores solicitaram da Academia novo exame que, desta vez, lhes foi favorável. Mas graves e reiterados protestos e um estudo mais detido dos fatos e das teorias deram lugar a uma nova intervenção da Academia que, em 1837, lavrou contra o sistema uma sentença definitivamente condenatória. Entretanto, todos os movimentos ocultistas, esotéricos e secretos da época aceitaram e abraçaram com avidez e entusiasmo a teoria do magnetismo animal e do fluido universal. Baseados nas arbitrárias proposições de Mesmer, chegaram a elaborar extensos tratados e escogitaram métodos especificados para aplicar, mediante os famosos passes, a fantasiada ação terapêutica de um agente inexistente.
assistido, segundo ele, pelos espíritos superiores, aceitou plenamente as teorias mesmerianas, que, na realidade, não são nada espíritas. Hoje os espíritas, teósofos, esoteristas, rosacrucianos, umbandistas, curandeiros, astrólogos e ocultistas escrevem, falam e atuam como se o fluido universal e o magnetismo animal já fossem realidades definitivamente incorporadas ao patrimônio do conhecimento humano. Aplicam passes, distribuem águas fluídas ou outras peças magnetizadas, como se vivessem ainda em 1780. Os homens da ciência, todavia, os que de fato investigam e seriamente estudam, mantêm ainda o veredicto pronunciado pela Academia em 1784. O Sr. Robert Amadou, por exemplo, que durante anos dirigiu a revista do Instituto Metapsíquico Internacional e o Grupo de Parapsicologia de Paris, nos informa que a teoria fluídica é hoje unanimemente rejeitada pelos homens da ciência. E diz mais: hoje é evidente que a sugestão basta para explicar todos os efeitos atribuídos ao antigo magnetismo e que não há nenhuma necessidade de recorrer à ideia do fluido. Todos os fluidômetros imaginados fracassaram. Os efeitos observados no magnetômetro de Fortin, no biômetro de Baraduc, no estenômetro de Joire, no motor de Tromelin, ou nos fluidômetros elétricos de Leprince, de Muller e Givelet, tudo podia ser explicado pelo calor do corpo, pelas correntes do ar, por débeis vibrações mecânicas, cargas e descargas elétricas ou, mesmo, por ilusões ópticas etc. Jamais o fluido foi confirmado experimentalmente, nem jamais ofereceram seus defensores o menor princípio de prova científica. A Revue Metapsychique, do Instituto Metapsíquico Internacional, dedicou em 1953 um fascículo inteiro ao estudo dos fluidos e os vários autores são unânimes em suas manifestações de muita reserva. Assim diz, por esse, René Dufour, página 72, realidade duvidosa, conceito equívoco, palavra mal escolhida, eis o juízo que somos levados a fazer sobre o fluido como tal. E outro autor não é menos categórico e claro, no estado atual da ciência, nada nos prova a existência do fluido magnético. Aliás, até mesmo o Dr. Richet, talvez o mais crédulo dos cientistas que se ocuparam com estas questões, está inclinado a negar os fluidos e o magnetismo. A hipótese mais simples, que tende a ser adotada hoje, é aquela que ensina a ser por sugestão que se adormece um paciente, sugestão essa que pode ser verbal ou não, dando em consequência que todos os passes chamados magnéticos são acessórios, inúteis, pois que não passam de símbolos de sugestão. Tratado de Metapsíquica, Trad. Brás, I. 148. Na página seguinte ainda mais categórico, os passes nunca são mais que símbolos. Deixarei pois de lado as teorias de Reichenbach acerca de Baraduc acerca dos eflúvios, de Chazarain acerca da polaridade humana, porque as suas alegações, em geral mais místicas do que científicas, não são baseadas senão em bases insuficientes. Página 150. Sustenta ainda que de maneira nenhuma se pode emprestar muito valor às afirmativas dos magnetizadores acerca da visibilidade dos eflúvios. Página 152. Resumindo, escreve: a aura, o corpo astral, o perispírito, o eflúvio ódico, são expressões diversas para exprimir um mesmo fenômeno, uma radiação humana, ou animal. E possível que essa radiação exista, já que tudo é possível, mas até o presente momento ninguém a pôde demonstrar. Nem há mesmo qualquer possibilidade de prova. Página 153. Richet repete várias vezes semelhantes afirmações. E ele conhece e cita as experiências de Reichenbach, Baraduc, Mingot, Magnin, Ochorowicz, Canele, Favre, Aurutes, de Rochas, Joire, Janete Boirac, Érico, dos artes dele mesmo. Mas para usar logo de franqueza, nem as minhas nem as deles nos levam à convicção do fato. P. 157. 2. O fluidismo espírita. A ciência nos diz, pois, que o magnetismo animal e o fluido universal não passam de pura fantasia e arbitrária suposição. Entretanto,
Precisamos ocupar-nos com esse misterioso agente universal porque ele tem nos livros espíritas e particularmente nas obras de Aka uma posição absolutamente central. Riscado fluido, a literatura kardeciana se reduziria a um montão desordenado de pensamentos truncados e frases despedaçadas. Por todas as páginas despontam fluidos das mais várias espécies e denominações. É o fluido universal, o fluido cósmico, o fluido perispirítico, o fluido divino, o fluido magnético, o fluido vital, o fluido elétrico animalizado, o fluido curador, o fluido vivificante. Aparecem imagens fluídicas, envoltórios fluídicos, corpos fluídicos, reflúvios fluídicos, atmosfera fluídica, força fluídica, corrente fluídica, irradiação fluídica, criações fluídicas, raios fluídicos. Ou, então, o magnetismo animal, o magnetismo espiritual, o magnetismo semi-espiritual, humano espiritual, etc. E essencial esse estudo, diz Kardec, falando dos fluidos, porque está nele a chave de uma imensidade de fenômenos que não se conseguem explicar unicamente com as leis da natureza. 6, 260. É sobretudo no livro A Gênese, escrito em 1868, capítulo 14, que Kardec expõe suas teorias fluídicas. Pense-lhe que o fluido cósmico universal é a matéria cósmica primitiva ou o princípio elementar de todas as coisas, o princípio elementar do universo. No capítulo 6, páginas 104, o espírito de Galilei já lhe havia dito: há um fluido que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Depois, a matéria cósmica primitiva fez com que sucessivamente nascessem turbilhões, aglomerações desse fluido difuso. A matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos. O elemento fluídico, entretanto, não é uniforme. Modifica-se conforme o ambiente. Os fluidos mais próximos da materialidade, os menos puros, compõem o que se pode chamar a atmosfera espiritual da Terra. É desse meio, onde igualmente vários são os graus de pureza, que os espíritos encarnados e desencarnados, deste planeta, aurem os elementos necessários à economia de suas existências. Página 260. São a matéria do mundo espiritual. Página 261. Pois assim como os peixes precisam da água e o homem do ar, assim os espíritos precisam do fluido e nele vivem. O fluido etéreo está para as necessidades do espírito, como a atmosfera para as dos encarnados. Página 264. Os fluidos, ensina Ake, adquirem as qualidades do ambiente, modificam-se pelos eflúvios desse meio como o ar pelas exalações, a água pelos sais. Página 268. São excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, dulcificantes, suporíferos, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsivos. Os maus pensamentos corrompem os fluidos como os miasmas deletérios corrompem o ar. No estado ordinário denota matizes diversos, conforme os indivíduos que o emitem, ora vermelho, ora azulado, ora cinzentado, com a ligeira bruma. As mais das vezes espalha sobre os corpos circunjacentes uma coloração amarelada, mais ou menos forte. Essas minúcias Kardec as revela em suas obras póstumas, página 99. E sabe mais, nenhum corpo lhe opõe obstáculo, ele os penetra e atravessa a todos. Até agora nenhum se conhece que seja capaz de o isolar. Somente a vontade lhe pode ampliar ou restringir a ação. A vontade, com efeito, é o seu mais poderoso princípio. Pela vontade dirigem-se-lhe os eflúvios através do espaço, saturam-se de alguns objetos, ou faz-se que ele se retire dos lugares onde superabunda. Por aí já se compreende, dentro das teorias fluidísticas, o valor e a função da concentração e dos atos de vontade. Daí nasceu nosso círculo esotérico do pensamento. Mas o fluido cósmico também se individualiza. Cada um de nós tem, pois, seu fluido próprio, que envolve e acompanha em todos os movimentos, como a atmosfera acompanha cada planeta,
psique. É muito variável a extensão da irradiação dessas atmosferas individuais. Achando-se o espírito em estado de absoluto repouso, pode essa irradiação ficar circunscrita nos limites de alguns passos, mas, atuando à vontade, pode alcançar distâncias infinitas. Psique. A vontade como que dilata o fluido, do mesmo modo que o calor dilata os gases. As diferentes atmosferas